A família como vai? Meu irmão, vem e responda. A paz esteja na tua casa, a paz esteja no teu coração. Esta é a saudação que o Senhor Jesus enviou os missionários 72, 2 a 2 à sua frente. E eu estou aqui como missionário da Rádio Alvorada para poder levar mensagens sobre a vida de família, sobre a vida do casal, neste podcast, nesse programa, A Família Como Vai? É uma alegria poder estar novamente com você. Eu sou o Diácono Geraldo Luiz, Diácono Dully, e nós estamos aqui falando das coisas da família. E nós queremos dar continuidade àquele tema que nós começamos na semana passada, quando começamos a tratar dessa questão de como lidar com os conflitos. Entendermos que os conflitos, se entendidos como algo que é natural nas relações humanas, inclusive na relação de casal, desde que haja respeito e disposição para o diálogo, eles representam opiniões diferentes, divergências que possam acontecer a respeito de alguns temas e, portanto, é natural que eles apareçam na vida de família. O importante, querido irmão, querida irmã, é nós sabermos manejar esses conflitos, sabermos manejar estas diferenças de opiniões, essas diferenças que eventualmente tenhamos na nossa vida de família, na nossa vida de casal. E no programa passado, eu chamava a atenção de vocês para o fato de que nós devemos estar atentos a 3 aspectos que envolvem os conflitos. Primeiro, quais são os motivos que nos levam a ter conflitos? São motivos sérios? São motivos banais? São motivos frequentes? Essa, por sinal, é a segunda questão. Os nossos conflitos são frequentes? Acontecem com frequência? Ou lá, de vez em quando, a gente tem algum desentendimento? E o terceiro aspecto ao qual nós devemos estar atentos é a questão da intensidade destes conflitos. Qual é a intensidade da nossa discussão? Qual é a intensidade das nossas divergências quando os conflitos aparecem? Muito bem. Feita essa retomada daquilo que nós havíamos comentado no programa passado, hoje eu quero ficar um pouco mais em cima dos conflitos e dos motivos, melhor dizendo, que levam aos conflitos. Eu quero lembrar, querido irmão, querida irmã, que nós estamos tomando como base esta obra chamada Viver a Dois, um estudo muito bem conduzido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma pesquisa científica que resultou inclusive num método de acompanhamento de casais, de acompanhamento de famílias. Muito bem, querido irmão, querida irmã, quando falamos dos motivos que podem nos levar a termos desentendimentos, a termos discussões, a termos opiniões divergentes dentro da nossa relação, nós temos uma lista aqui. Por exemplo, os motivos podem estar ligados à desconfiança que possa haver de um em relação ao outro, por alguma situação que estejam vivendo. Ou ainda, o distanciamento que às vezes vai acontecendo e sem nos percebermos ou sem nos apercebermos, de repente estamos quase como que 2 estranhos. Um não conhecendo mais qual é o pensamento do outro. Esse distanciamento, ele também pode ser um elemento que leva a esses conflitos que acontecem na relação. Outra questão também são problemas sociais. Às vezes, uma situação de desemprego, às vezes até um processo eleitoral nos leva a ter opiniões divergentes, ou uma situação acontecida na comunidade, no trabalho, pode nos levar a ter uma opinião diferente e, consequentemente, nos vermos diante de uma discussão, nos vermos diante de um conflito que possa ocorrer. Outro elemento também são as falhas pessoais. Não somos perfeitos. Nós temos jeitos, nós temos por vezes gestos, nós temos palavras, nós temos costumes, nós temos certas práticas
que às vezes desagradam um outro. No que diz respeito à arrumação das coisas, onde deixar as coisas, uma palavra dita, uma certa atitude inconveniente, são falhas pessoais que podem nos levar a um desgaste na relação. Também temos que lembrar que a intimidade ou a falta dela, às vezes um excesso de intimidade não é porque somos casados ou porque estamos em família que nós somos autorizados a fazer qualquer coisa. Às vezes a pessoa coloca um limite dizendo, não, isso eu considero como algo desrespeitoso. Então a intimidade, ela também pode, a discussão em torno da intimidade pode nos levar a ter que conversar de uma maneira mais amadurecida a respeito de um determinado tema. Uma outra questão que por vezes pode levar um casal a uma discussão, à necessidade de aprofundamento de ideias, é a tomada de decisão. Vamos trocar de carro? Vamos adquirir um bem? Vamos deixar alguma coisa? Ou vamos colocar em tal colégio? Vamos lá até a escola para conversar a respeito de uma determinada situação? Quando temos que tomar decisões, nós também, muitas vezes, podemos nos ver diante de uma discussão. E isto, querido irmão, querida irmã, é plenamente saudável. Isto faz parte do crescimento de um casal. Uma outra coisa também que pode gerar algum tipo de discussão é a relação com os parentes. Muitas vezes, essa relação com a família ampliada, com aqueles que são pessoas com quem nós temos laços e que por vezes é preciso estabelecer uma fronteira, ou é preciso também darmos atenção. Então muitas vezes discutir a respeito disso acaba nos levando a um conflito que deve ser administrado. Uma outra questão, querido irmão, querida irmã, que por vezes pode gerar a discussão, o conflito numa relação é a questão do lazer. Tanto no que diz respeito ao respeito pelo gosto do outro, o que eu gosto de fazer como lazer, não necessariamente é o que o outro gosta de fazer como lazer. Então, administrar aquilo que faremos juntos, aquilo que você fará sozinho, aquilo que eu farei sozinho. Mas o mais importante é reconhecerem que o lazer é um elemento fundamental para a vida de um casal, para a vida de uma família. Não dá para viver a vida de família ou a vida de casal sempre voltados para questões que são questões sérias e não haver o tempo para este momento de lazer, este momento de descanso. E finalmente, querido irmão, querida irmã, a questão dos compromissos. Quantos casais que por vezes acabam tendo discussões porque o que é uma coisa importante para mim não é para o outro. E aí quando é a vez dele eu me atraso, quando é a minha vez, aí o outro se atrasa e isso acaba gerando também discussões. E daí, dessa lista que eu passei para você, quais são aquelas que estão mais presentes na sua relação? Já voltamos para continuar falando de como lidar com os conflitos. Estamos de volta com o nosso podcast A Família Como Vai, com o nosso programa pela Rádio Alvorada, FM 106.3, a Rádio da Família, que você pode acompanhar sintonizando no seu aparelho. Você pode também usar o aplicativo da Rádio Alvorada, que você encontra na sua loja de aplicativos, e você pode também acompanhar pelo www.radioalvoradalondrina.com.br. E esse programa também está no YouTube, também está no Spotify. Então, são todas ferramentas que você pode acessar nessa multiplataforma que é a Alvorada, a Rádio da Família. E nós estamos retomando aqui o tema de como lidar com os conflitos. Conflitos com respeito, divergências que temos muitas vezes na nossa vida de casal e na nossa vida de família fazem parte do crescimento de uma família, do amadurecimento de uma família. A questão é como nós
manejamos, como nós lidamos com estes conflitos de forma respeitosa. Olha, no bloco anterior eu passei uma lista de vários motivos que podem nos levar a ter conflitos. Agora eu quero abordar aqueles que são os mais frequentes e os que trazem mais desgaste na relação de um casal. Quando nós falamos dos que são mais frequentes, como quando nós falamos daqueles que realmente mais aparecem na vida de casal, primeiro são os filhos. Educação dos filhos é sempre um desafio. Por quê? Porque pai e mãe têm que estar alinhados. Não dá para um ficar dizendo que foi o outro que disse. Não, aquilo que é encaminhado para os filhos, aquilo que é dado como voz de comando para os filhos, são o pai e a mãe que decidem. Não é vai falar com o teu pai, vai falar com a tua mãe, foi teu pai que falou isso, foi tua mãe que determinou isso. Esse alinhamento do casal, ele é fundamental para o amadurecimento dos nossos filhos, com certeza, e isso sempre é um desafio. Uma outra questão que está na lista dos motivos mais frequentes entre os amigos, ou melhor, entre os casais, são os amigos. A questão dos amigos, da relação com os amigos, as amizades que ela tem, as amizades que ele tem e que por vezes acabam gerando atritos, acabam gerando discussões, acabam gerando a necessidade de um alinhamento. Não só o tempo com os amigos, mas também a intimidade com estes amigos, com estas amigas, por vezes acaba também sendo um motivo a ser trabalhado pelo casal. E também é importante nós colocarmos como um dos motivos frequentes a questão do tempo juntos. O que fazer juntos? A primeira coisa é encontrar um tempo para estar juntos. E depois, o que fazer juntos? Uma série? Um filme? Um passeio? Uma ida ao cinema? Alguma coisa que possam fazer. Muitas vezes isto acaba gerando também situações de conflito. Então, filhos, amigos e tempo juntos fazem parte destes motivos mais comuns, mais frequentes. Agora, existem aqueles, querido irmão, querida irmã, que são os mais difíceis de serem tratados. Aqueles que exigem uma maior delicadeza quando nós vamos falar deles. E aí eu me refiro, mais uma vez, em primeiro lugar, à questão dos filhos. Vejam que os filhos são um motivo mais frequente e também um motivo mais sério, mais delicado. Exatamente por aquilo que eu comentei. Não dá para virar um jogo de empurra-empurra, não dá para ficar colocando na responsabilidade de um ou de outro e é preciso que haja uma mesma linguagem. E esta mesma linguagem nem sempre é fácil. E é preciso também que a família entenda que dentro do sistema familiar existem situações que são dos filhos com os pais, das filhas com a mãe, dos filhos com o pai, do pai com as filhas, dos filhos com a mãe, do casal. Então, saber também que determinados assuntos são de âmbito mais de subsistemas, vamos dizer assim, menores dentro da família. Nós não precisamos tratar de tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. As linhas mestras da vida de família, estas sim, são colocadas pelo pai e pela mãe, mas algumas outras questões são manejadas conforme esse alinhamento. O segundo ponto importante que nós podemos colocar aqui são as tarefas domésticas. E aqui eu quero insistir mais uma vez num tema que eu já trouxe em outros momentos e eu quero trazer novamente. A distinção entre colaboração e cooperação. Quando falamos de tarefas domésticas para o casal e para os filhos, é importante que haja compreensão do que é cooperação. Porque se você fala de colaboração, dá a impressão que eles estão ajudando. Alguma coisa que é a responsabilidade do outro, não. A casa, o lar, é responsabilidade de todo mundo. Desde a criança pequenininha que vai aprender a colocar o seu prato na pia, ainda que ele não saiba lavar esse prato, até
aquele que é responsável por arrumar a sua cama, aquele que tendo um pouco mais de tempo vai colocar o lixo para fora, aquele que vai limpar a casa, aquele que vai lavar os banheiros, aquele que vai prover também por meio do pagamento das contas. Cada um tem o seu papel numa organização onde todos participam. Agora, se eu digo, vai ajudar tua mãe, vai ajudar teu pai, dá a impressão que é o pai ou a mãe que comandam e os outros só têm que ajudar. Não, cada um tem a sua tarefa, cada um coopera para o bem de todos. E aí, gente, conforme a criança vai crescendo, conforme o adolescente vai participando, ele vai participando de forma diferente. Então, se ele estuda e à tarde fica em casa, no período que ele está em casa, a primeira obrigação dele é estudar, obviamente, mas o período que ele está em casa, ele pode ajudar de outra forma. A mesma coisa com relação àquele que, de repente, começa a trabalhar. Tá, ele começou a trabalhar, mas a casa não é um hotel. Ali existe água, ali existe comunicação, ali existe luz, ali existem produtos que são comprados no mercado para o bem de todos. E, portanto, participar de tudo isso é extremamente importante. E, finalmente, querido irmão, querida irmã, o tempo juntos. Como passar esse tempo juntos? Como aproveitar, por exemplo, o momento das refeições sem televisão, sem celular, para que as pessoas possam realmente estar verdadeiramente juntas nestes momentos que são reservados, quando a família está reunida, ou então quando se decide fazer uma viagem, um passeio, ou quando se respeita o momento de uma conversa a sós, de um casal, de um pai com um filho, de um pai com uma filha, de uma mãe com uma filha. São todos momentos de tempo juntos que fazem parte da vida de família. É muito bonito falar dessas coisas de família. Que você seja muito feliz na sua vida. Família que reza unida sempre estará. E nós estamos aqui com o programa, com o podcast. E a família, como vai? Estamos falando de conflitos hoje, né? Estamos falando dos motivos que muitas vezes levam a esses conflitos e como manejá-los. Mas este bloco do nosso programa, ele é voltado para iluminarmos a realidade da vida de família, da vida de casal, com a palavra de Deus. E nós estamos em Coríntios 13, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. E nesta primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, nós temos aquele hino ao amor. E quem nos está orientando nesta reflexão da palavra de Deus é o nosso saudoso, mas sempre presente entre nós, Papa Francisco, por meio da sua carta. A carta é dirigida a todas as famílias, né, sobre o amor na família, chamada Amoris Laetitia, a alegria do amor. E lá ele tem um capítulo onde ele faz uma reflexão profunda a respeito desta primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, aquela parte que vai até o versículo 8º, onde nós temos o hino ao amor. E hoje, querido irmão, querida irmã, o trecho que nós temos dessa carta de Paulo aos Coríntios sobre o amor é aquele que diz assim: o amor não leva em conta o mal sofrido. O amor não leva em conta o mal sofrido. Em outras traduções, por exemplo, na liturgia do casamento, quando se lê a leitura de Coríntios 13, está lá escrito: o amor não guarda rancor. Então, o amor não leva em conta o mal sofrido, ou então, o amor não guarda rancor. O que significa esta expressão? E quando o Papa Francisco nos leva a aprofundar esta frase, o amor não guarda rancor, ele parte da palavra sentimento. E aí ele faz a seguinte reflexão: um mau sentimento que nós temos a respeito de uma situação e a respeito de alguém nos leva a um ressentimento. Ou seja, nós temos um sentimento
e este sentimento volta, e volta, e volta novamente. Ou seja, ele vira um ressentimento. E normalmente, esse ressentimento, querido irmão, querida irmã, é um sentimento ruim. Alguma coisa que não nos fez bem. E aí o Papa Francisco nos diz que o contrário do ressentimento é o perdão. Então, para nós vivermos concretamente esta frase, o amor não guarda rancor, é a mesma coisa que dizer: o amor é perdão. Amar é perdoar. E perdoar é uma forma de amar. E como isso acontece? Papa Francisco nos ajuda a entender. O perdão, querido irmão, querida irmã, ele é uma atitude positiva. Então, a primeira constatação: se queremos perdoar, nós temos que ter uma disposição para uma atitude positiva. Nós temos que, na medida do possível e no tempo em que vamos nos livrando deste mau sentimento e deste ressentimento, compreender a fraqueza alheia. Compreender que, da mesma maneira que nós somos frágeis, fracos, pecadores e fazemos o mal ao outro, muitas vezes acontece do outro nos fazer mal. E aí nos cabe assumir essa condição, que é uma condição da finitude humana. Todos nós erramos, todos nós cometemos falhas. Porém, qual é a nossa tendência? E aí o Papa Francisco é muito humano quando ele nos lembra qual é a nossa tendência. A nossa primeira tendência é culpar a outra pessoa. Então vem já o sentimento de culpa. Nós queremos encontrar um culpado por aquilo que aconteceu. O segundo elemento é que nós começamos a imaginar maldades. Nossos ressentimentos vão para a nossa imaginação e nós começamos a criar um monte de hipóteses de por que a pessoa fez aquilo conosco. E vamos então, com essa imaginação, dificultando cada vez mais a reconexão com esta pessoa. Uma outra coisa, nós começamos a atribuir más intenções. Nessa nossa imaginação sobre a maldade que o outro cometeu, nós vamos colocando uma série de intenções que ela teve. Nem sabemos se são essas intenções, mas a nossa cabeça fica criando estas más intenções para culpá-la e para justificar, digamos assim, aquele nosso ressentimento. E por último, vem o sentimento talvez mais grave, a sede de vingança. O desejo de retribuir, o desejo de devolver na mesma moeda, ou até de devolvermos numa medida maior, até superior àquilo que sofremos. Então, querido irmão, querida irmã, é importante que nós assumamos isso tudo que eu acabei de dizer. É importante que nós assumamos que nós estamos com o coração ferido, que nós estamos com dificuldade de perdoar, que nós estamos imaginando um monte de más intenções na nossa cabeça, que por vezes nós estamos até alimentando um desejo de vingança. Porque se nós não trouxermos isso para o nível de consciência, nós agiremos de uma forma impensada. Então, parar, refletir, tomar posse dos sentimentos é fundamental. E aí, aquilo que o Papa Francisco diz que é o segredo para o perdão. Segundo o Papa Francisco, querido irmão, querida irmã, e nós sabemos isso pela nossa experiência, pela nossa condição humana, perdoar não é fácil. Porque perdoar exige de nós um espírito de sacrifício. Perdoar exige de nós um treino. E aí é que vem a grande sacada que o Papa Francisco apresenta para mim e para você. Quer começar a fazer o exercício do perdão? Então comece perdoando-se a si mesmo. O primeiro passo para o exercício do perdão é nos compreendermos
e nos perdoarmos a nós mesmos. Reconhecer quais são os nossos afetos. Reconhecer que suspeitamos das pessoas, que pensamos mal a respeito delas, que estamos magoadas e que muitas vezes nem sabemos a razão disso. Então, o primeiro passo é irmos para dentro de nós mesmos, aceitar as nossas limitações e nos perdoarmos. E a partir do momento que fazemos esse exercício do nosso perdão, nós começamos a ser capazes de também perdoar as outras pessoas. O amor não guarda rancor. O amor de Deus é sem limites. O amor perdoa. Até o próximo programa. Tchau, tchau. A família como vai, meu